Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Santo de Israel, glorioso e poderoso Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom o tempo todo, tempo todo, tempo todo. Esses tempos que nós estamos passando, essas coisas que acontecem na nossa vida, que têm acontecido. Hoje eu estava lendo o livro de João e no capítulo 11 de João, a gente lê a história de Lázaro, né? Quando Lázaro adoece, morre e Jesus vem e ressuscita Lázaro. Mas essa passagem, as pessoas geralmente gostam de pregar nessa passagem, falando do milagre da ressurreição, falando das coisas maravilhosas que Jesus fez, do incentivo para Jesus, incentivo que Jesus dá às irmãs de Lázaro, né? Se creres, verás a glória de Deus, fortalecendo a fé, tanto de Maria quanto de Marta. Mas tem uma coisa que a gente vê aqui nesse texto, nessa passagem da ressurreição de Lázaro, que é quando Jesus nos faz esperar. Quando a gente tem que esperar, quando a gente ora e as coisas não acontecem no momento que a gente ora, as coisas não acontecem do jeito que a gente ora, as coisas não acontecem da forma como a gente quer, como a gente deseja. E é interessante que a gente vê no versículo 4, 5 e 6 do Evangelho de João, no capítulo 11, a palavra de Deus ela diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No versículo 5, a palavra de Deus fala assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e amava Lázaro. E no versículo 6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Ou seja, essa passagem ela nos mostra que Jesus se importava com Marta, com Maria e com Lázaro. Jesus ele se importava com o que estava acontecendo com eles, Jesus se importava com aquilo que ele recebeu. Sabe, quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria mandaram um mensageiro até onde Jesus estava. E esse mensageiro, ele chegou lá e falou: mestre, aquele a quem o Senhor ama está doente. E é interessante que a gente vê que Jesus ele fala assim: não, ele está doente, mas essa doença não é para a morte. Às vezes a gente fica pensando, sabe, por exemplo, eu sou muito agoniado com as coisas que acontecem com a minha família, então quando eu recebo assim uma notícia, alguma coisa, olha, fulano está doente, fulano está precisando de alguma coisa, eu já quero sair correndo, eu já quero ir atrás, eu já quero resolver, eu quero estar junto, eu quero estar perto. Mas Jesus ele chega e fala: não, vamos terminar o que nós estamos fazendo aqui.
Vamos terminar primeiro aquilo que a gente está fazendo. E aí, Jesus faz Marta e Maria, que mandaram o mensageiro ir até lá, chamar Jesus, Jesus faz elas esperarem. Com certeza elas chamaram Jesus como nós chamamos Jesus, através da nossa oração. Nós chamamos Jesus, nós às vezes chegamos para o Espírito Santo, que é o nosso mensageiro, e a gente fala assim: Espírito Santo, vai lá, vai, ó, cutuca Jesus lá, porque eu estou precisando do negócio agora. É agora, Jesus. É agora. Nós estamos precisando da providência agora. E aí Jesus pega e fala: não, calma. Isso aí não é para a morte, não. Ninguém vai morrer por causa disso, não. E aí Jesus faz Marta e Maria esperar. Ele fica mais 2 dias naquela cidade. E para chegar aonde Lázaro, Maria e Marta moravam, ainda eram 2 dias a mais de caminhada, ou seja, 4 dias. Jesus passa 2 dias na cidade e 2 dias caminhando até onde Marta, Maria e Lázaro moravam. Quando Jesus chega lá, a palavra de Deus nos diz que já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E quando Lázaro morre, Jesus fala para os discípulos: olha, vamos lá acordar Lázaro porque ele está dormindo. E aí os discípulos falam assim: uai, Jesus, mas se ele está dormindo, então ele vai acordar. E aí Jesus chega e fala: Lázaro morreu. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que Deus quer fazer com essa situação. E quando Jesus chega lá no lugar, as pessoas começam a cobrar de Jesus. Marta e Maria, quando encontram com Jesus, elas falam: se o Senhor estivesse aqui, quando eu te chamei, como se o Senhor fosse meu empregado, como se o Senhor fosse meu mordomo, o meu irmão não teria morrido. Mas é interessante, sabe o quê? A gente não conhece os propósitos de Deus. A gente não conhece os desígnios de Deus. A gente não sabe por que Deus faz as coisas. A gente não entende, sabe, que tudo que Deus faz tem um propósito maior. Qual é? Engrandecer o reino de Deus. Engrandecer, adorar e louvar o nome do Senhor. Esse é o propósito primordial. O propósito de Deus nunca foi. O propósito de Jesus nunca foi curar Lázaro, nunca foi ressuscitar Lázaro. O propósito de Jesus sempre foi realizar aquele milagre para que as pessoas crescem, acreditassem, tivessem fé de que o reino de Deus era chegado. E a gente não entende isso. A gente acha que o objetivo maior é o nosso conforto. A gente acha que o objetivo maior é satisfazer a nossa necessidade, a nossa vontade, aquilo que a gente precisa. Mas esse não é o objetivo de Deus. É lógico que Deus quer dar coisas boas aos seus filhos. É lógico que Deus quer fazer com que os seus filhos estejam bem. Mas, em primeiro lugar, o objetivo maior é engrandecer, glorificar, adorar o nome do Senhor. É engrandecer, aumentar o reino de Deus.
É fazer com que o reino de Deus seja visto nessa terra. É fazer com que as pessoas entendam que existe um Deus nos céus que está no controle de tudo, que batalha as nossas batalhas, que nos dá vitória nas nossas lutas. Esse é o objetivo de Deus. Você sabe por quê? Porque a recompensa nossa, a recompensa do crente, a recompensa daquele que verdadeiramente vive diante de Jesus, na presença de Jesus, aquele que ama a Deus de todo o seu coração, a recompensa ela não está nesse mundo. Nesses 70, 80, 90, 100 anos que a gente viva nessa terra, não! A nossa recompensa está na vida eterna com Deus. Essa é que nós não podemos perder. Se nós temos uma enfermidade, por exemplo, como é o caso de Lázaro, se nós temos uma enfermidade, a cura dessa enfermidade não é a nossa recompensa. A cura dessa enfermidade nada mais é do que um instrumento para aumentar a fé daqueles que nos rodeiam. A recompensa verdadeira é estar no reino de Deus. É o que Jesus falou para os seus discípulos. Quando Jesus pega os discípulos e manda eles pregarem o evangelho de 2 em 2, eles vão, fazem a obra e voltam todos felizes, né? Nós, Jesus, olha que maravilha! Nós expulsamos demônios, nós saramos doentes, nós pregamos a palavra e as pessoas acreditaram. E Jesus vira para eles e fala: não fiquem felizes porque vocês expulsaram demônios, porque vocês curaram pessoas, porque as pessoas acreditaram em vocês e se converteram através da pregação de vocês. Mas fiquem contentes, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Ou seja, Jesus sempre estava apontando para o reino de Deus. Em outra passagem que eu acho muito bacana, é uma passagem que fala muito também sobre isso, essa questão do esperar. Ela está em Mateus, no capítulo 9, versículos 18 a 26, que é quando um dos dirigentes da sinagoga, um dos principais da sinagoga, vai até Jesus, Jairo, ele vai até Jesus e fala: Jesus, a minha filha está morta. A minha filha está doente, ela vai morrer. E aí Jesus vira para Jairo e fala o quê? Tudo bem, Jairo, vamos lá na sua casa. Eu vou lá colocar as mãos na sua filha, vamos lá, nós vamos orar. Só que, quando Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo, uma mulher chega por trás de Jesus e toca na sua veste. Uma mulher que tinha muito tempo que ela estava doente, com um sangramento, uma hemorragia constante. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. E aí Jesus para e fala: quem tocou em mim? Eu fico vendo Jairo. Jairo deve ter ficado desesperado, né? Poxa, Jesus, vambora, minha filha está morrendo, cara. Vamos lá, eu preciso de você, Jesus, eu preciso de você agora, é agora. Tem que ser agora, Jesus. E aí Jesus para, olha para trás. Quem foi que me tocou? Porque de mim saiu o poder. E ele olha para a mulher confessa que foi ela. Jesus fala ainda com ela, fala: não, olha, sua fé te salvou, sua fé te curou.
Mas tudo isso é tempo que vai passando. E a pessoa que está aflita, a pessoa que está precisando, a pessoa que está ali necessitando de Jesus, começa a ficar agoniada. Começa a ter dúvidas na sua fé. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, começa a colocar caraminholas na nossa cabeça, dizendo, não, Jesus não se importa com você não, olha lá, ele está dando atenção a outra pessoa. Jesus não se importa contigo não, vai embora. E para piorar a situação, as pessoas chegam da casa de Jairo, vira para ele e fala, Jairo, para de incomodar o mestre, a sua filha morreu. Acabou de morrer. Para de incomodar, não incomoda. Por que você está incomodando o mestre? Não adianta mais, ela morreu. Só que tem uma coisa que eu acho maravilhoso nesse texto. Jesus ouve as pessoas falando isso. Chama a atenção de Jairo para si e fala, não tenha medo. Crê somente. Acredite. Só isso. Não tenha medo. Como quem diz assim, não presta atenção nesses caras que estão falando isso, não. Não presta atenção no que o inimigo está querendo colocar na tua cabeça, não. A cura vem. Vem no meu tempo, vem no meu jeito, vem do jeito que tem que vir, mas ela virá. E o mais bacana de tudo é que se ela não vir, o nome de Deus será glorificado, porque você, eu, nós estaremos na glória com Ele. Mas aí Jesus vai na casa de Jairo, chega lá. Ah, a menina morreu, a menina morreu. Jesus fala, não, não morreu não. Ela só está dormindo. Engraçado que Jesus fala de Lázaro, né? Não, Lázaro está dormindo. E ele também fala da filha de Jairo. Não, a filha de Jairo também está dormindo. As pessoas riem, fazem piada. Mas Jesus entra no quarto, chama a menina e ela levanta. Sabe, esses dois textos, eles nos mostram como que nós devemos nos comportar quando as coisas de Deus demoram a chegar para nós. Quando aquilo que nós precisamos demora a chegar. Quando aquilo que nós precisamos tá demorando, tá tardando, tá nos deixando agoniados. A gente precisa entender que Deus, ele é soberano. Deus, ele não falha. Deus, ele não chega tarde. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, ele chega na hora certa. Ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus acerta as linhas e escreve em cima delas. Sabe, não tem, pau que nasce torto, morre torto. Não, ele endireita porque ele é o carpinteiro. Ele endireita. Então, quando nós oramos a Deus e as coisas demoram a acontecer, ou acontecem de uma forma que não era aquela forma que a gente estava esperando, aquilo vem, sabe para quê? Para testar a nossa fé. Para testar a nossa fidelidade com Deus, para testar, para comprovar, para fortalecer o nosso sentimento de intimidade com Deus. Para que a gente tenha fé naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, naquilo que Deus pode fazer por nós. Esse é o grande segredo que nós precisamos entender quando Deus coloca as mãos
tudo dá certo. Mas é do jeito dele, é da forma dele, é no tempo dele. Quando Jesus nos faz esperar, é porque ele quer glorificar o nome de Deus, é porque o milagre será muito grande, é porque a bênção será dobrada. Porque nós cremos que a bênção já existe. Nós cremos que Deus já fez o milagre. Ele só precisa chegar até nós, porque essa é a nossa fé. A nossa fé é justamente essa. É entender que os milagres já existem, já estão prontos nas regiões celestiais. Lá nas regiões celestiais, a nossa família já é curada. A nossa família já é convertida. A nossa família já é restaurada, sarada. Agora, esse milagre que existe nas regiões celestiais, ele precisa vir para o mundo natural, só que isso depende da nossa atitude. Isso depende do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão. Isso depende da forma como nós tratamos e encaramos as coisas de Deus. Como nós nos comportamos no dia a dia diante de Deus. Termos a paciência de entender que Deus é soberano, que Ele sabe de todas as coisas. Termos a paciência de entender que Deus sabe como trabalhar, que Deus sabe como agir, que Deus sabe como chegar naquele momento em que o milagre vai aparecer, vai se materializar. A conversão vai acontecer, a salvação vai acontecer. O livramento vai acontecer. Vai chegar a provisão. Nós não vamos passar necessidade, porque Deus não permite. E sabe por que eu digo isso? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É a palavra dele que diz. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Que essa palavra hoje venha nos trazer um entendimento para a nossa mente, para o nosso coração, e principalmente para o nosso racional, de que Deus é Deus soberano, que Ele é Senhor do tempo, que Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Senhor dos senhores. Ele sabe o que faz e Ele tem o melhor para a nossa vida. Que essa palavra venha nos dar um sentido de fé, na esperança de engrandecer o nome do Senhor, até que o milagre chegue, até que a bênção chegue. E depois glorificar e engrandecer mais ainda, além de sermos gratos. Porque Deus nos achou dignos de receber aquela bênção. Que essa palavra hoje venha confortar os nossos corações no momento em que nós estamos passando, nos problemas que nós estamos tendo. E isso eu não falo só de doença, eu falo do nosso momento atual no nosso país, a carestia das coisas, muitas vezes a falta do dinheiro para comprar, para ter as coisas dentro de casa. A gente ter o entendimento de que Deus está no controle. Existe um propósito maior, existe uma coisa maior do que nós, existe uma coisa maior do que o nosso próprio ego, existe uma coisa mais importante do que o nosso próprio umbigo. É o reino de Deus e a sua justiça. Então, que essa noite a gente possa deitar a cabeça no nosso travesseiro
Que a gente possa recostar, sabe, a nossa cabeça e orar a Deus dizendo: Pai, o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o dono do como. Como será feito? O Senhor sabe a melhor maneira. O Senhor é soberano e eu confio em Ti, meu Pai. Faz do seu jeito. Faz da melhor forma. E eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Amém? Glória. Amém, gente? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você vá, por onde quer que você ande, que você seja uma bênção. Que as pessoas, ao olhar para você, vejam o brilho de Jesus, vejam o Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são relevantes, têm um bom conteúdo e são dignos de serem enviados, distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam ouçam, vejam essa palavra e tenham a sua fé edificada, aumentada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Seja abençoado, seja você uma bênção. Abreijos para você e até o próximo vídeo.